A produção de café no Brasil em 2025 foi da ordem de 55,6 milhões de sacas. Desse total, 60% ou 37 milhões de sacas foram de café arábica e 18,6 milhões de sacas, 34%, de café Conilon Robusta. O Brasil segue líder mundial de produção e exportação com forte predominância do café arábica. O volume exportado foi de 40 milhões de sacas. Houve uma queda de cerca de 20% em relação a 2024, um ano recorde. A receita cambial gerada foi de 15,6 bilhões de dólares em 2025, um novo recorde histórico. Mesmo com o menor volume exportado, o valor subiu. A razão foi a alta internacional dos preços do café. Foi um ano de menos produção e mais renda. A maioria dos estabelecimentos rurais dedicados ao cultivo do café possuem até 20 hectares, ou seja, a maioria dos cafeicultores são pequenos produtores. A adoção de boas práticas agrícolas em fazendas de café preserva o meio ambiente e produz cafés diferenciados de maior qualidade. A Associação dos Cafeicultores da região Sudoeste de Minas é hoje detentora da marca Sudoeste de Minas. Ela busca transformar a economia regional e promover uma cafeicultura mais transparente e moderna. Uma das principais iniciativas regionais são as parcerias com instituições para investir na capacitação dos cafeicultores e fortalecer a governança do território regional. Essa estratégia, amparada pelo Sebrae, agrega valor ao produto café, reduz a dependência de insumos industriais e os custos de produção. Sobre o movimento de produção de cafés de origem, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Fernando Barbosa, cafeicultor da região Sudoeste de Minas. Ele é secretário executivo da Associação Brasileira de Indicações Geográficas, ABRIG, e diretor de Relações Públicas do Instituto Brasis Cafés de Origem. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E quando a gente fala de agricultura brasileira, eu morei muito tempo no exterior, a primeira coisa que as pessoas lá fora falam é café. O Brasil é conhecido como grande produtor de café, mas o Brasil, além de quantidade, está buscando cada vez mais, nas últimas décadas, melhorar a qualidade. Esse é um processo que muita gente não tem acompanhado. Mas hoje nós vamos conversar aqui no Brasil Verde com o Fernando Barbosa. Ele é cafeicultor, ele é lá do sudoeste de Minas Gerais. Ele tem muito conhecimento sobre essa história do café, sobre o que está acontecendo. Bem-vindo ao Brasil Verde, Fernando. Lá para nós é um prazer enorme, senhor Evaristo, e para nós estar informando principalmente os consumidores e toda a cadeia produtiva do café. Ótimo. Fernando, antes da gente entrar nesse tema do café, na busca da qualidade, essa certificação de origem, tudo isso, conta um pouco para nós a sua história. Você é filho de cafeicultor? Como é que é? Você nasceu no meio de um cafezal ou entrou no café depois? Você é um especialista em degustação, tudo em café, acompanha o café internacionalmente, em feiras. Mas antes de chegar aí nessa posição, conta um pouquinho a sua história para nós. Para nós está muito inserido na nossa história, principalmente dos meus avós, né? Já vieram já com a parte do café aqui da região sudoeste de Minas. Meus avós vieram de Alterosa e tiveram um plantio de cafés e assim certamente passaram. Meu pai, são 14 filhos na época, e meu pai, dos filhos, veio com a questão do plantio de cafés, e até na época o plantio de café só em áreas montanhas, né? Então nós tivemos esse privilégio, nós estamos aí em 1.280 metros de altitude. Para nós é um privilégio ter num clima ameno, e assim foi inserido. Meu avô, do lado materno, também já trabalhava com mudas de viveiro, de plantios para semeaduras de muda de café, e aí eu vim crescendo, vim com toda essa, ou melhor, nós passamos por várias ondas do café, e eu fui percebendo que cada vez mais o pessoal tinha que tecnificar. Ainda estava muito naquela época, quando era pequeno, o pessoal fazer a colheita manual,
de forma que boa parte da produção ainda sendo pequena, a gente foi ali vivenciando, fazendo com que a tradição, né, e agora passando para a sucessão, que é para o meu filho, e assim dando continuidade. Mas está muito inserido na parte da propriedade, que ali em 2002, principalmente, a gente observou que a nível de quantidade ficaria um pouco difícil, e assim a gente foi se buscando certificação. Em 2008 e surgiu Certifica Minas Café, na onde que a gente foi adaptando e aprendendo para a busca de qualidade, através da certificação, tendo curso de capacitação. Esses cursos deu condições, hoje eu tenho 26 cursos, tanto na parte de gestão, segurança do trabalho, entre outros cursos, que veio fazer com que a gente tenha ganho de qualidade, mas também trouxe alternativas para a propriedade, para a gente melhorar não só a questão de qualidade, mas também atender públicos diferenciados, né? Então, assim, está muito inserido dentro da propriedade, e hoje trabalho eu, meu filho e a minha esposa em conjunto com a marca, que hoje a gente busca aí a trazer um diferencial para o consumidor. Agora, você também tem uma carreira profissional na organização da cafeicultura, né? Você passou aí por cooperativa, por associação. Explica um pouco para pessoas que estão nos assistindo. Esse programa vai para o Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, Amazônia, Nordeste. O que que é o Sudoeste de Minas? Onde é que fica mais ou menos essa região? E essas organizações, até há pouco tempo você tinha responsabilidades em várias organizações, agora você está em outras coisas. Conta um pouco também essa sua trajetória aí na organização da cafeicultura, digamos assim. Tudo iniciou a partir de 2013, que a gente foi com um grupo de produtores, através do Certifica Minas Café, e a gente foi junto com o pessoal da cooperativa aqui, que chama Cochupé, para ir nessa feira internacional em Belo Horizonte. E ali, essa feira internacional trouxe-nos, principalmente, essa questão de visibilidade de onde que a gente está. Então, lá num painel, tinha um painel de várias regiões, né? Já tinha Cerrado, Caparaó, estava surgindo aí a Mata de Minas, né? E aí foi muito importante, porque aí eu falei, onde que está a nossa região? E daí, um grupo de produtores, a gente veio trabalhando em conjunto, para que em 2019 a gente começou todo esse processo de busca pelo reconhecimento do nosso território. Até então a gente não estava se identificando com a questão do Sudoeste Minas, a gente está numa MESO, região Sul e Sudoeste Minas, na onde que nessa reunião em Guaxupé, na MOC, se juntou os produtores, na onde que criou um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho entrou o SEBRAE, e o SEBRAE deu condições para consultores ter essa delimitação de área, né? Na onde que foi comprovado historicamente, através de indicação de procedência, através de comprobatório de cartórios, identificou que nós somos 21 municípios que pertencem à região Sudoeste Minas. A partir daí, encaminhamos para o IMA, do IMA encaminhou para o NPI, e aí nós tivemos aí o reconhecimento mais rápido da história. Com 1 ano e meio aí, em 2003, nós já tivemos esse reconhecimento. E o pessoal, vindo todo esse movimento que a gente estava fazendo em busca do reconhecimento, colocou a gente à frente da associação, porque tem que ser uma detentora da marca, né? E criou a associação para, assim, a gente ser o guardião da marca. Aí, de acordo com o estatuto, 2 anos a gente teve a reeleição, e agora, encerrando, a gente passando para a Juliana Paulino, que também é assim, ela é uma liderança também, já vem construindo junto com a associação, e a gente começou esse processo através de governança, como que se põe uma casa. Primeiro fazendo a base muito bem feita, depois dividindo aos cômodos, né? Então a gente trabalhou a governança, agora trabalhando no território. Isso foi muito importante porque a gente inseriu junto a outras regiões, colocando o Sudoeste de Minas no mapa. Isso certamente com um conjunto de 14 regiões na época, em 2003 para 2004. Então, se criou ali uma identidade junto com as outras regiões, a gente participando de feiras internacional, como Estados Unidos, Canadá, entre outras, e nacionalmente também. Então, assim, as feiras em São Paulo, feira principalmente no Sul,
pessoal já está conhecendo os cafés dos produtores. E isso aí deu uma forma de conhecimento, principalmente dos cafés de origem, né? Que são a categoria, além de especiais, uma categoria de cafés de origem. Hoje o Sudoeste de Minas está aí em torno de, em média, 2,8 milhões de saca. Esse ano vai ser um privilégio para nós. Nós já vamos alcançar aí em torno de 3,8 milhões de saca, um acréscimo para a região. E também nós tivemos uma notoriedade de crescimento em qualidade, que esses produtores sendo atendidos, hoje já estão sendo atendidos mais de 600 produtores dentro do território, e tiveram um nível de qualidade, 40% de nível de qualidade. Isso para nós foi um benéfico, né? Porque é um benefício dos produtores tendo uma evolução a nível de qualidade, mas também em questão de nós termos quantidade para poder atender isso a nível de mercado. Então, para nós, no Sudoeste de Minas, hoje, além dos 21 municípios, que hoje está quase 12 mil propriedades, isso faz com que atende um público tanto na parte nacional quanto na parte de exportação. Então, a gente, como o senhor disse, participei algumas feiras internacionais, a gente foi agora recentemente para o Dubai, principalmente buscar novos mercados, e isso certamente dá condições para os produtores ter um diferencial dentro das suas propriedades. Excelente, Fernando. Para quem está nos assistindo, assim, para deixar claro, não é? Quando você falou assim do INPE, né? Quer dizer, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, não é? Quer dizer, é coisa que tem uma identidade. Então, se esse café recebe uma identidade de origem, para quem está nos assistindo, é porque ele é cultivado num certo tipo de altitude, num certo tipo de solo, de uma certa maneira, é um café de qualidade, ou seja, é uma série de requisitos, né, que são atendidos pelos produtores para poder ter, além de uma certificação, esse tipo de café de origem, não é isso? Isso. Primeiro, a propriedade ela sendo demarcada, ela estando dentro do território, ela está delimitada por uma área de uma indicação de procedência, dentro da propriedade tem as validações. Então, nós trabalhamos com 3 validações. Uma dentro da propriedade, ele, para utilizar a parte de indicação de procedência, ele tem que ter uma certificação. Então, já comprova a primeira validação. O produto, sequência para dentro de um armazém, que ele seja certificado e homologado. E depois o consumidor final. Hoje tem uma plataforma digital de rastreabilidade, que chama AgriTrace, que faz essa validação desse processo, que fica, por exemplo, dentro de uma sacaria de café grão verde ou bag, ele tem um QR Code onde que ele possa, o consumidor possa, ou o comprador possa acessar esse QR Code e seguir todo esse processo de rastreabilidade. Tanto no torrado ou torrado e moído também tem uns pacotinhos de café de variações, monodose, 250, 1 quilo, e ali, automaticamente, através desse QR Code, vai seguir todo esse processo. É lógico que tem um conselho regulador que faz todas essas normas e regulamentação dentro da categoria cafés de origem, e ali tem um caderno de especificação técnica. Esse caderno de especificação técnica, cada região adota uma categoria, ou melhor, adota um mecanismo. A nossa da região Sudoeste de Minas, o nível de qualidade é 80 pontos acima. Então, esses cafés a 80 pontos acima, automaticamente ele já está apto para poder fazer os processos de selagem. Além dos cafés, ele pode ter certificações e um diferencial que a gente busca para os produtores, justamente ter um diferencial, buscando uma cafeicultura mais consciente. A gente busca chegar com que a propriedade tenha ganhos diferenciais. Então, além da categoria cafés de origem, ele tem uma certificação e também tem os manejos de boas práticas agrícolas, que certamente vai agregar, principalmente o comprador enxergando que aquela propriedade segue um manejo adequado para a sustentabilidade, além de diminuir custos de produção para dentro da propriedade, com alguns manejos, né, principalmente de manejo de mato, manejo de até mesmo enriquecimento do solo, e até mesmo a planta sadia vai ter um fruto melhor
para obter qualidade. Então, nós temos diferenciais assim para atingir novos mercados. Ok. Fernando, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós estamos passando aí da metade do programa, e a gente já volta para continuar essa conversa com vocês sobre os cafés de qualidade, café de origem, lá do sudoeste de Minas Gerais. Um minutinho e a gente já volta aqui no Brasil Verde. Olá, estamos de volta no Brasil Verde, conversando hoje com Fernando Barbosa, cafeicultor lá do sul de Minas Gerais, que está comentando sobre a evolução na qualidade do café, no surgimento desses cafés de origem, não é? Então hoje nós temos, claro, café do Cerrado, café do Caparaó, café da Mogiana, mas temos também esse grupo de cafés que ele está apresentando aí do sul, sudoeste de Minas Gerais. Fernando, você na primeira parte do programa falou como, né, o produtor é certificado, como o produtor pode obter, falou desse, como diz os franceses, esse cahier de charge, esses critérios, esse caderno que as pessoas têm que seguir, como também eles estão se beneficiando de uma orientação, inclusive técnica, né, que beneficia a produção, a produtividade. Agora, esse movimento não é uma coisa isolada só de um local. Está havendo toda uma movimentação, né, no mundo do café, no sentido do que vocês vêm trabalhando, não é isso? Toda a gente tem que buscar, principalmente lá como surgiu os cafés. Os cafés, principalmente os cafés comuns, se a gente for buscar lá nas décadas de 70, 80, era muito tratado no Brasil, principalmente com os cafés commodity, tratado como café comum, era ou bebida dura ou bebida rio. Até mesmo surgiu muito essa questão de portos, né? Portos do Rio de Janeiro, portos de Santos. Então, bebida rio Minas, rio Santos, ou melhor, ou categoria bebida dura, para melhor. E assim foi se gerando, ao longo do tempo, as diversificações e melhoria tecnológica em questão das ondas. Isso o IBC trouxe muito bem a questão de se unificar os padrões, né? Que a linha COB oficial, que é a linha de classificação, que aí foi tendo modificações de peneira, modificações principalmente das ondas. E depois, através, por exemplo, uma empresa ele buscou com que a forma do consumidor estava ficando mais exigente. Então, a categoria mais voltada para a Colômbia, que é os categoria lavados, né? E aí criou-se a onda do cereja descascado, que atendeu um público específico. Então, criou-se a primeira onda. E assim foi surgindo, ao longo do tempo, as outras ondas, onde que foi as categorias surgindo cada vez mais, os consumidores buscando o diferencial, além da linha comum, mas ter diferenciais para qualidades especiais. Hoje é notório que muitos se conhecem os cafés tradicionais de linha de mercado, as linhas de gourmet, depois vai subindo as réguas, né, como as categorias para especiais e as categorias finas. E assim, principalmente na França, já é muito conhecido os cafés de origem, cafés de regiões, de denominações de origem, que é um produto específico daquela região, principalmente aqueles cafés que têm uma histórica de indicação de procedência. E o Brasil, ao longo do tempo, com essas novas ondas, voltando para a sustentabilidade, depois rastreabilidade, e agora chegou a nova categoria, que eu acredito que possa ser a categoria, principalmente dos consumidores mais exigentes, os consumidores que querem mais transparência e confiabilidade no produto. Surgindo, eu acredito que seja a nova onda, aí da terceira para a quarta onda, os cafés de categoria de origem. Hoje tem um instituto, né, que foi criado em 2024 para 2025. A gente teve um termo de cooperação junto com a BSA, que nós não entramos na vala da linha de qualidade, porém que exige a categoria para rastreabilidade.
hoje é um apoio junto à BDI, a CNA e o SEBRAE, onde que deu condições desses produtores identificar junto com o Instituto para se ter uma melhor governança e, assim, um novo posicionamento de marca das categorias no Brasil. É lógico que é saindo da vala do mercado comum e, sim, indo para nova, atender os mercados mais exigentes. Eu sempre digo, né? 20 anos atrás, você ia no supermercado, você ia comprar vinho brasileiro, vinha tinto, branco e rosado. Era isso que tinha, né? Hoje você tem uma diversificação enorme, não é? De varietais, de tudo, né? Porque esse mercado cresceu e esse diálogo entre o consumidor, o produtor, e você foi sofisticando dos dois lados, capacidade de apreciar, de pagar também por um produto melhor, né? Aconteceu com o vinho. Mesma coisa com os queijos, né? 20, 25 anos atrás, o que tinha de queijo? Tinha queijo mineiro, meia cura, isso e aquilo, pouquíssima coisa, né? Hoje uma diversificação enorme. E a mesma coisa a gente assistiu no café também, né? Cada vez, agora é importante o consumidor também saber apreciar, não é? Refinar o seu gosto pelo café. O brasileiro se acostumou a tomar café de má qualidade, né? Café forte em muita cafeína e pouco aroma, pouco sabor, não é? Enfim, eu não vou aqui comentar do café robusta, tudo, mas, enfim, o café, para mim, é o arábica, não é? É o café por excelência, de qualidade, né? Mas é uma grande cadeia, como você falou, né? Desde a produção, da maturação, da colheita, o carinho com que o grão é tratado, sem machucar, sem fungo, sem apodrecer, sem, não é como é que ele é seco. É uma cadeia enorme e vai até a xícara, né? Até o final. Tudo isso, nenhum elo aí pode ser rompido, né? Mas você começar com café fino, com café de qualidade, com uma certificação de origem, você compra um pacote, você já sabe que você já está lá num nível. Agora é só você cuidar bem, de preparar bem esse café, né? E você vê uma adesão dos cafeicultores a esse movimento, né? É, nós temos que entender que tem todo um processo, e como o senhor diz, toda a cadeia produtiva, ela está inserida. Talvez muitos dos consumidores, talvez não tenha o entendimento em questão de quantas mãos passa o café, né? Tenha lá, por exemplo, a região na onde que o café ele é inserido, o PIB, ele automaticamente ele agrega para o município e tem um crescimento, porque ali, indiretamente, está sendo atendido, por exemplo, o borracheiro que atende o caminhoneiro que faz o transporte, aquele que faz o processo de costura, ou talvez a fabricação da sacaria, talvez até aquele que faz ali o preparo do café, a classificação, que é o barista que está envolvido. Então, há todo um apanhado, né, que desde a origem, desde a da lavoura, daquele que tem, principalmente na nossa região, vem muitos colhedores, safristas, de outras regiões para fazer o processo de colheita, e assim faz com que o dinheiro fica no município e automaticamente vai valorizando. Então, tanto na parte da produção, na parte de todos os processos de armazenagem e até chegar ao consumidor final, exige várias etapas. Essas etapas, então, esse processo de categoria de cafés de origem vai trazer principalmente para esses jovens que vêm buscar um café diferenciado, um café que realmente tem uma qualidade, mas ele também quer saber da história de onde que vem, que processo que foi feito, como, que talhão que foi colhido, que altitude, que temperatura, que manejo que foi realizado, processo de beneficiamento, rebeneficiamento, por várias mãos que passaram e chegou até na mão ali, até no consumidor, e ele adquirindo aquele café, quer dizer, ele está carregando toda uma história, né? Passando pelo produto, pela parte da produção, passando pela parte de vários processos para chegar na parte de preparo e chegar no consumidor final. Então, assim, quem apresenta aí são os baristas, e os baristas já estão vindo na origem para saber como que é essa história, e essa questão, principalmente das nossas organizações do Instituto Brasil, Cafés de Origem, está trazendo isso, justamente para fazer com que o consumidor entenda que vários processos
E esse processo tem todo um trabalho, segue normas rigorosas, principalmente o Brasil tem atendido, principalmente nessas questões de categoria. Só para o senhor ter uma ideia, hoje está 32,6 milhões de sacas já de cafés com rastreabilidade. Isso traz uma maior segurança para o consumidor internacional que está adquirindo e também para os consumidores internos. Eu acredito que vai ser um potencial para o Brasil chegar a avançar cada vez mais com a questão de rastreabilidade. Muito bom. Fernando Barbosa, nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu queria te passar a palavra já agradecendo a sua disponibilidade dessa conversa. Vamos ver se mais para frente a gente volta a conversar ainda para aprofundar esse assunto que é tão rico, né? Tão abundante de informações, tanta coisa acontecendo. Mas eu queria passar a palavra para o encerramento final, para você dizer aí a sua mensagem, o seu fechamento, já agradecendo por ter vindo aqui e estar disponível para o Brasil Verde. Para nós é uma honra e eu quero aqui dirigir a todos os produtores que estejam conscientes, que traga cada vez mais produto de qualidade, porque tem um mercado, sim, e um mercado que cada vez mais vai estar crescente. Hoje, cada vez mais, eu quero dirigir a vocês, consumidores, para ficar atento, principalmente, olhem nos pacotinhos de cafés a origem que é inserida esses cafés. Nós temos hoje 23 regiões brasileiras que fazem parte de uma indicação de procedência ou denominação de origem. Então, procure cada vez mais atender e ver que tem cafés de bom, de qualidade no Brasil, e nós podemos aí cada vez mais avançar com os Brasil Cafés de Origem. Isso que eu quero deixar esse recado aí para sempre ser atento a essa questão da rastreabilidade. Muito bom. Nós agradecemos a sua participação, agradecemos aqueles que nos acompanharam aqui em mais esse Brasil Verde e gostaríamos de convidá-los a estarem de novo conosco a semana que vem para mais um programa, para mais um diálogo com o campo aqui no Brasil Verde. Até lá!